Glória a Deus, a paz do Senhor, meus irmãos. Estamos iniciando mais um comentário de lição de Escola Bíblica Dominical. Hoje, especificamente, a lição de número 2, a lição dos jovens, a lição que vai nos dar uma continuação daquilo que nós já aprendemos na lição 1. Você pode estar nos acompanhando nas redes sociais, tá certo? No canal aqui do YouTube da Assembleia de Deus Pacajus. Você vai estar acompanhando aí, vai ter aí uma lista, um playlist, né, para você poder seguir aí as lições. A lição 1 nós já comentamos e nós falamos a respeito do livro de Daniel, os detalhes do livro de Daniel. E agora nós vamos dar continuidade a esse ensinamento, partindo para a lição de número 2, a lição que vai nos falar, nos interrogar, né, nos fazer conhecer algumas coisas que são importantes. Na primeira lição, nós estudamos a respeito do cativeiro, né, do resumo do livro de Daniel, né, de como ele foi levado para o exílio, de todas aquelas questões, e foi muito boa a lição. A lição de número 2 é uma lição que também vai nos proporcionar um conhecimento muito bom. Só que ela tem como título, o título da nossa lição é Como Viveremos na Babilônia. Esse título ele é muito sugestivo, né? Principalmente quando nós olhamos para a situação em que estamos vivendo na atualidade, né? Daniel foi preso, levado cativo e viveu no meio de uma sociedade hostil, né? Uma sociedade anticristã, né? Contra os costumes judaico-cristãos, né? Toda uma situação de uma época, uma turbulência, como nós podemos ver na lição anterior, essas questões da sociedade, da política, né? A questão geopolítica mundial da época do Daniel, era uma situação muito parecida com a atualidade, né? A gente precisa pensar nisso. E aí, a pergunta, né, que aqui eu vou transformar numa pergunta, mas é afirmação, como viveremos na Babilônia? Né? Como Daniel viveu na Babilônia? Então nós vamos aprender um pouco mais sobre esta lição, sobre a história de Daniel, sobre o comportamento de Daniel em meio a uma sociedade com distúrbios, com problemas incríveis, né? Então, bom, estamos aqui. Para vocês que não me conhecem, evangelista Márcio Cruz, aqui do campo de Pacajus, nosso pastor Eliakim Rodrigues é o nosso presidente. Nós estamos comentando as lições dos jovens para ajudar os nossos professores, de alguma forma, a rapidamente entender alguns pontos e qualquer dúvida é só nos procurar, tá bom? Vamos lá, sem mais delongas, partimos para como viveremos na Babilônia. Como é que nós vamos viver na Babilônia? Nós temos aqui o texto principal que vai estar lá em Jeremias, no capítulo 29 e versículo 7, que vai nos dizer assim: procurai a paz da cidade onde vos fiz transportar, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz tereis paz. Gente, a gente precisa entender o que está acontecendo aqui. Por que eu preciso frisar isso no começo? Para a gente não ter alguns problemas, né? Porque algumas pessoas pegam o texto fora do contexto e fazem a aplicação do jeito que elas querem, né? Então você pega esse versículo aqui e vai dizer, olha, tá vendo aqui? A Bíblia está dizendo que eu devo orar pela paz na cidade onde eu estiver, porque eu terei paz, porque... Certo. Mas vamos voltar para a situação de lá? A situação aqui em que Jeremias está falando, Jeremias está profetizando o que ia acontecer. Por quê? Porque o rei Jeoaquim foi avisado a ele e a todo o povo que deveriam se render, que se entregar, porque eles iriam para o cativeiro. E eles iriam por quê? Por causa da desobediência. Por que eles iriam? Porque eles saíram, eles se prostituíram, eles foram atrás de outros deuses e esqueceram o único Deus verdadeiro. E o castigo de Deus para eles foi aquele. Só que Joaquim não quis aceitar isso. E induziu o povo também a não querer aceitar,
a dizer, não, Deus vai nos livrar aqui, nós vamos ficar aqui, nós vamos fazer aliança aqui, vamos nos proteger aqui. E aí, Jeremias profetiza dizendo, procurai a paz da cidade para onde vocês vão se transportar. E orai por ela ao Senhor, porque na sua paz tereis paz. Porque já estava determinado por Deus o castigo do povo de Israel por causa da desobediência. O castigo de 70 anos já estava determinado, justamente por causa da desobediência. Então é perigoso você pegar, se mudar para uma cidade ímpia, ficar no meio de uma situação e dizer, Deus, não, calma lá, meu filho. Não muda os fatos, não. Entenda a história que facilita a sua vida, tá bom? O resumo desta lição vai nos trazer o seguinte conhecimento. O crente fiel pode habitar na Babilônia, mas a cultura da Babilônia não pode ter domínio sobre ele. Certo? O resumo da lição é justamente isso, justamente dizer para nós que você pode morar em qualquer lugar, desde que aquele lugar não lhe contamine. Entende? Desde que aquele lugar não lhe contamine. O crente pode habitar em qualquer lugar, contanto que a cultura babilônica, contanto que contanto que as coisas daquela cidade não dominem sobre ele. E é aí que está o grande quê da história toda, né? Porque tem gente que vai fácil demais com as coisas. Vamos para frente. Qual é o objetivo da nossa lição? Né? Nós temos aqui pelo menos 4 objetivos específicos nessa lição de hoje, nessa segunda lição. Primeiro, apresentar a chegada dos jovens hebreus na Babilônia. Nós vamos detalhar mais sobre essa chegada, até porque na lição anterior nós falamos a respeito de quem foi para lá, né? Ananias, Azarias, Misael e o Daniel. Conhecer as características da imponente cidade Babilônia. Nós estamos falando aqui de uma cidade com milhões de habitantes, né? Nós não estamos falando de uma cidadezinha rural. Era uma cidade enorme para a época. Identificar a cultura e o espírito babilônico. Ou seja, quando você entende a questão da cultura e do espírito babilônico, você entende que esse espírito da Babilônia, essa cultura babilônica, até hoje, em determinadas situações, nós podemos perceber. E vamos compreender como viver e testemunhar mesmo na Babilônia, que foi justamente o que Daniel fez, juntamente com seus amigos, tá certo? Então é importante a gente entender isto aqui para a gente ter noção, né? Eu quero dar uma dica aqui para os nobres companheiros professores. É fundamental que vocês façam uma pesquisa prévia para conhecer os detalhes histórico e cultural da Babilônia. Isso vai facilitar no diálogo, no ensinamento, juntamente com os professores. Né? É importante você conhecer as características da cidade. Por exemplo, a localização geográfica. Como assim? A Babilônia estava localizada na Mesopotâmia, às margens do rio Eufrates e Tigre. Sua localização estratégica a tornava importante, o centro do comércio e do transporte. A Babilônia, ela tinha uma arquitetura impressionante. A cidade era conhecida por sua arquitetura impressionante, incluindo o famoso portão de Istar e os jardins suspensos da Babilônia, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Muralhas massivas. A Babilônia era cercada por muralhas maciças e fortificadas que protegiam das invasões e dos ataques. Comércio, a localização estratégica da cidade fazia com que ela se tornasse um importante centro comercial da região, facilitando o intercâmbio das mercadorias entre o Oriente e o Ocidente. Era uma cidade que
na sua cultura, na sua religiosidade, era politeísta. A religião da Babilônia era politeísta, com vários deuses sendo adorados ao mesmo tempo. O deus Marduk ou Bel era considerado o deus principal da cidade do império. Templos, a cidade possuía impressionantes templos dedicados a deuses, como o templo de Marduk, Exagísia, que era um dos maiores templos da antiguidade. Então, por aí você vê quanta coisa precisa ser estudada e pensada, né? O texto bíblico para a nossa lição é apenas 3 versículos, que está lá em Daniel, capítulo 1, versículo 1, 2 e 3. No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém, e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus, e ele os levou para a terra do Siná, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei Aspenaz, chefe dos eunucos, disse o rei a Aspenaz, chefe do rei dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel da linhagem real e dos nobres. Então, aqui está a nossa ideia do que vai acontecer, né? Bom, precisamos, irmãos, compreender, viu, jovens, que isso daqui é o início, né? Ao chegarem na Babilônia, os jovens hebreus se depararam com um mundo novo, com uma cultura completamente distinta da sua terra natal. E aí eu quero já frisar aqui para vocês, jovens que estão entrando num mundo novo. Qual mundo novo? Muitas vezes você passa do ensino fundamental para o ensino médio, você já vai para um liceu, você já vai para uma faculdade, e aí você vai descobrir, sabe o quê? Um mundo novo, de muitas oportunidades, de muitas iguarias, de muita coisa. Aqueles jovens chegaram numa cultura diferente. Foram selecionados por serem da família real para estarem lá. Longe de tudo da sua terra natal. A civilização babilônica, desenvolvida na região da Mesopotâmia, destacava-se em diversas áreas, ficando famosa por ter estabelecido a primeira legislação escrita, conhecido como o Código de Hammurabi, que muita gente não fala, mas você vai descobrir isso na faculdade, os detalhes. E aí muita gente se encanta, ai, por que isso e por que aquilo, mas lá Deus já tinha santos, crentes, gente diferente. No entanto, era dominada pelo paganismo e pela imoralidade. Por isso, um símbolo bíblico de um sistema reprovável diante de Deus dentro desse ambiente, repleto de desafios culturais e morais, como Daniel e seus amigos deveriam viver. A presente lição, essa lição que nós estamos comentando, nos permitirá compreender que a maneira como eles encaravam a cidade, mantendo-se fiéis aos princípios, aprenderam em Judá. Desempenhou um papel fundamental na construção do testemunho sólido ao longo da jornada no exílio. A gente precisa dizer isso. Jovem, a forma como você foi ensinado na sua casa, na sua igreja, a dedicação que você tem a Deus é quem vai fazer a diferença, é quem vai mostrar quem você é quando você chegar na Babilônia. Quando você chegar num lugar onde a cultura é diferente, longe do que você aprendeu, e vai se deparar com coisas novas. O que fazer numa situação como essa?
Como foi a chegada de Daniel e seus amigos na Babilônia? Escute isso. Primeiro, eles foram deportados para uma terra estranha, ou seja, sitiaram a cidade, escolheram alguns e levaram. Os judeus foram deportados para o exílio babilônico em 3 levas, 605, 597 e 586 a.C. No primeiro grupo estavam alguns israelitas de origem nobre, usando uma estratégia comum na antiguidade. O objetivo de Nabucodonosor era treiná-los para ocuparem posições importantes e servirem ao reino dos conquistadores. Dentre os requisitos, esses rapazes deveriam ser sem nenhum defeito, de boa aparência, sábios, instruídos, versados no conhecimento e que fossem competentes para servir no palácio real. Deveriam saber se portar. Em outras palavras, eles haviam de ser fisicamente saudáveis, esteticamente bonitos, intelectualmente inteligentes e também dotados da cultura geral e sabedoria prática para uma vida no palácio. Já imaginou que lista de qualidade? Para servir a um rei ímpio, a exigência qual era? Deixa eu ver se você entendeu. Para servir a um rei ímpio, a exigência era pelo menos essa aqui. Entendeu? Sem nenhum defeito, de boa aparência, sábio, instruído, versado no conhecimento e que fosse competente para se portar dentro do palácio. Né? Pois é, dá para a gente pensar. E aí? Esses jovens, além de ser levados, eles precisavam ter essas características. Segundo, o jovem Daniel e seus companheiros. Ora, Daniel fazia parte desse grupo juntamente com Ananias, Misael e Azarias. Daniel descendia da família aristocrática, talvez ele mesmo pertencesse à linhagem real de Judá. Nessa época, tinha provavelmente entre 14 e 18 anos de idade. Você pode imaginar o que se passa na cabeça desses jovens? O que passa na cabeça desses jovens com essa idade, sendo levados? Eles estavam cheios de virtudes e sonhos, com grandes expectativas sobre o futuro de Jerusalém, e agora foram arrancados abruptamente da comodidade do seu lar. De uma hora para outra, suas vidas mudaram de percurso. Ainda que fossem piedosos e tementes a Deus, tiveram de enfrentar sofrimento e a vergonha de serem levados escravos de um rei ambicioso e cruel. A terra natal havia sido devastada, os muros derrubados, o templo destruído, amigos e familiares assassinados por ocasião da invasão. Todavia, eles não deixaram se abater pelas circunstâncias da vida, pois sabiam que tudo decorria da benevolência de Deus. Entende como isso aqui é forte, gente? Você precisa compreender que não é a circunstância que vai mudar o seu caráter. Você tem que permanecer firme naquilo que você tem aprendido, naquilo que você aprendeu da parte de Deus, e ter convicção disso, aquilo que os seus pais ensinaram. Eles haviam aprendido em Judá, eles haviam aprendido a obedecer, eles haviam, mesmo que eles tivessem sonhos, desejos, e a situação mudou, mas eles não mudaram. Entende? O sofrimento do justo. Olha só, a história de Daniel e dos seus amigos nos faz recordar que os justos podem passar por provações. O sofrimento é uma parte comum da experiência humana e não poupa aqueles que temem ao Senhor. Eclesiastes 9:2.
No Novo Testamento, Paulo e Tiago expressam essas verdades. A gente vai ver lá em Romanos 5:3, Tiago 12:3. Foi com fundamento desse tipo de entendimento que Daniel e seus amigos não ousaram reclamar de Deus, não buscaram vingança ou retaliação, mas procuraram ser canal de bênção onde se encontravam, embora novos, tinham em mente maturidade o suficiente para não adorarem uma postura, para não adotarem uma postura de amargura e vitimismo. Viu? Percebe que tem pessoas jovens, que vivem de amargura, ai, porque é meu pai, porque é minha mãe, porque é minha história, porque as oportunidades, ou então vitimismo, sendo vítima, ai, é a sociedade me despreza. Não. Entenda que Deus está no comando de toda a história, Ele tem o controle de tudo, sempre. Provavelmente no carro da vida. No carro da nossa vida, Deus tem o controle de tudo. Entendeu? Deus tem o controle da história toda. Você não pode estar se vitimando com as histórias. Você precisa entender e compreender isso. De uma vez por todas. Entenda isso. Vitimismo, não. O segundo ponto da nossa lição vai falar sobre a importante Babilônia. Precisamos entender a capital imponente, né? Primeiro ponto do 2. A Babilônia, localizada às margens do rio Eufrates, era uma cidade-estado rica, servia como um importante centro comercial entre o Oriente e o Ocidente. Os jovens provavelmente ficaram admirados com a sua grandiosidade. A maior da época, distante cerca de 1.500 quilômetros de Jerusalém, era uma metrópole interessante, conhecida por sua suntuosa arquitetura. A cidade era cercada por um forte e extenso muro, muralha, com milhares de torres. A sua cultura, como a atual, era orientada às margens da estética. A cidade se fazia conhecer por seus luxuosos palácios reais e obras de arte, pátios, jardins, entre os quais os jardins suspensos da Babilônia, conhecido na história, assim reconhecidos como uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Era fácil alguém ser seduzido por seu luxo, opulência, como ocorre na mídia odierna. Quantos se entregam e se corrompem pelas oportunidades, pela luxúria deste tempo, pelas facilidades deste tempo? Aqueles jovens poderiam ter imaginado quantas oportunidades teremos aqui, e realmente tiveram, mas eles preferiram ser fiéis ao que eles aprenderam, ser fiéis ao Deus que prometeu ser o Senhor da vida deles. Eles sabiam que precisavam obedecer ao Senhor em todas as circunstâncias, em toda a história da vida. A ostentação da cidade, toda exuberância das obras arquitetônicas era uma forma de representar o poder do império. Nabucodonosor queria ostentar sua força, riqueza, por meio das coisas materiais e das suas realizações, relembrando a função original da cidade. Os descendentes de Noé, pretendiam construir uma cidade com uma torre tão alta que alcançasse o céu. Você lembra dessa história?
usando tijolos e betumes, uma espécie de piche. Além de não terem consultado ao Senhor, o propósito era a fama, era a falsa sensação de segurança sem Deus. Até hoje, qualquer um que pensa ter força e segurança sem Deus termina desorientado. Os homens usaram toda a inteligência que possuíam, engenharia da época, para construir um edifício simplesmente para a sua própria glória. Deus, porém, não se agradou e não se agrada do empreendimento que alguns constroem por aí. E por isso confundiu as línguas e espalhou pela terra, dando à cidade o nome de Babel. Lembra dessa história? É Babilônia. A gente está falando da mesma cidade. Terceiro, uma cultura pagã. Os babilônicos atribuíam grande importância à sua religião. Acreditavam que os deuses governavam todos os aspectos da vida, desde assuntos cotidianos até eventos cósmicos. Marduk, o seu principal deus, era considerado o patrono da Babilônia. Uma das principais portas da cidade era dedicada a Istar, a deusa da fertilidade, do amor e da guerra. Havia um templo dedicado ao seu culto. A Bíblia apresenta Babilônia por meio das suas características de idolatria e prostituição espiritual. A atmosfera da cidade era impregnada pelo paganismo e politeísmo, ou seja, um povo pagão e com vários deuses. Essa era a característica da cidade. Era a imponente cidade. Uma cidade imponente, sim. Que ostentava, sim. E que vivia no meio de uma cultura pagã. Essa era a situação da Babilônia. Mas, terceiro ponto da nossa lição. Qual era a cultura? A cultura do espírito da Babilônia. Vamos entender isso. O símbolo de oposição aos valores. Essa era uma das principais características. Biblicamente, Babilônia é tanto um lugar geográfico quanto a representação de um sistema reprovável diante de Deus e os seus valores espirituais e morais. Ainda hoje, o espírito e a cultura babilônica permeiam a nossa sociedade, simbolizando rebeliões, ideologias mundanas, confrontando a verdade divina. Ela é uma metáfora para a idolatria, paganismo e toda falsidade religiosa, bem como símbolos de degeneração moral, inversão de valores, depravação, materialismo presente nos sistemas políticos, cultural, midiáticos e econômicos. Ou seja, os símbolos de oposição dos valores divinos. A Babilônia tem essa característica. A cultura da Babilônia. Quantos estão envolvidos em meio a essa cultura babilônica, nessas situações, nessas questões, envolvidos em questões de sistemas políticos, culturais, né? Precisamos observar isso, porque esse espírito da Babilônia continua reinando por aí. A relativização da verdade. A principal característica da cultura babilônica, com todos os seus reflexos e a destruição, é justamente a destruição, ou melhor, e a destruição da noção de uma verdade absoluta. Essa foi uma das táticas de Nabucodonosor. Hoje, a gente vive no meio de uma sociedade que quer impor o relativismo. Eles não aceitam
que a palavra de Deus é a verdade. Jesus Cristo disse: eu sou a verdade e a vida. Jesus é a verdade. Mas alguns chegam a dizer: não, isso é relativo. Isso depende, não depende de nada. Ele é a verdade. Então, a principal característica da cultura babilônica, com todos os seus reflexos, é justamente a destruição da noção da verdade absoluta. Essa foi uma das táticas que Nabucodonosor usou, conforme a sua religiosidade e a visão de mundo. A obra escrita por John Lennox, na sua obra Contra a Correnteza, da CPAD, cita o fato de um monarca ter levado os utensílios do templo em Jerusalém para a casa do tesouro e de suas divindades babilônicas. Para os hebreus, os objetos de ouro possuíam um enorme valor espiritual, feito por artesão que amavam a Deus. Representavam uma relação do povo com o Senhor. Só que aí nós temos um problema. Porque isso apontava justamente para a santidade e para a glória. Contudo, ao serem transportados para a Babilônia, tais utensílios passaram a representar somente uma conquista de guerra, da mesma forma que qualquer outro artefato. Os símbolos projetados para indicar o único e verdadeiro Deus, o Criador dos céus e da terra, foram postos nos mesmos níveis de símbolos de culturas a outros deuses. Assim como Nabucodonosor estava rebaixando os valores e referenciais divinos absolutos a uma sociedade pós-moderna, tem transformado os tesouros espirituais em coisas sem valor dentro do mercado religioso. E eu vou falar. Se você observar isso aqui, Nabucodonosor pegou o que era valioso dentro da cultura judaica, que eram os utensílios da casa do Senhor, do único Deus verdadeiro, e colocou junto com as conquistas dos seus deuses. E qualquer um que olhasse dizia: esse Deus dos judeus não é um Deus tão grande, porque ele está junto com os outros e não tem poder de nada. E sabe o que é que eu vou dizer para você? Na hora que você brinca com as coisas santas, na hora que você banaliza o falar em línguas, por exemplo, na hora que você banaliza o jejum, a oração, a consagração, uma vida diferente, você está relativizando. Por mais que você diga: não, não é isso a ideia, mas para quem está vendo de fora, você está banalizando algo que é santo. Isso é o secularismo, isso é o relativismo. Isso é dizer que não precisa disso. Mas Deus tome conta da tua alma. A religião que conduz à imortalidade. Ora, as falsas religiões, ao perverterem a verdade, são capazes de destruir valores, conduzindo seus adeptos ou seguidores a um estilo de vida depravado. Essa verdade levou o apóstolo a advertir os cristãos sobre os perigos dos falsos ensinos baseados em heresias e perdição, pois levavam à imoralidade e a outros desafios de conduta, a outros desvios de conduta. Atualmente é possível perceber a volta do paganismo, né? Onde? Com uma nova roupagem, mais moderna, mais deslocada, né? Ganhando espaço em filmes, séries, desenhos, jogos
É preciso ter cuidado com o conteúdo que você consome, pois as nuances desses falsos deuses antigos continuam presentes no mundo de hoje. Deixa eu te dizer, toma cuidado. O desenho é bonito, o filme é bonito, a história é bonita, mas se aquilo está dizendo que Deus não é soberano sobre tudo, cuidado, você está sendo enganado. Vivendo um testemunho na Babilônia. Uma cidade para testemunhar. Por qual razão Daniel e seus amigos adotaram uma postura de serviço e responsabilidade dentro de uma cidade estrangeira? Porque eles viveram dentro da Babilônia, mas não deixaram a Babilônia viver dentro deles. Aqueles moços conheciam as admoestações do Senhor por meio de Jeremias sobre os judeus que deveriam viver na terra para onde eles seriam transportados. Eles deveriam construir casas, multiplicarem-se, buscar a paz, a prosperidade da cidade. Deus estava dizendo que enquanto estivessem exilados, teriam uma vida normal e produtiva. Foram instruídos a dar bom testemunho, a contribuírem para o bem de toda a sociedade, não somente do seu próprio povo. Por isso eu volto a dizer, isso aqui é algo específico para eles. A sociedade onde nós vivemos, o local onde você mora, o local onde você trabalha, o local onde você estuda, porque onde eu moro as pessoas têm nojo de Deus. Ei, calma, meu filho, você é testemunha daquele lugar. Ore pela paz daquele lugar, ore pela transformação daquele lugar. Deus quer usar você está ali para fazer a diferença. O problema é que muito de nós não dá testemunho dentro de casa e aí não vê a casa mudada, porque não dá testemunho. Às vezes é rebelde, resmungão e por aí vai. É a gente. Testemunhando no mundo. Enquanto lugar geograficamente, a Babilônia era uma cidade que representava a vida do cristão em sociedade. Vivemos num mundo caído, dominado pelo pecado. Ainda assim, somos chamados a ter uma presença santa, fiel e abençoadora. A igreja eleita do Senhor também está na Babilônia, sem se deixar dominar por ela. Afinal, embora o discípulo de Cristo tenha a mudança, embora o discípulo de Cristo tenha a cidadania celestial, vivemos como forasteiros nesta terra. Faz parte da responsabilidade do cristão zelar pelo desenvolvimento social, como sal da terra, luz do mundo, mordomos de Deus, pois Cristo é soberano sobre toda a criação. E o Senhor nos tem colocado onde estamos para darmos frutos, para sermos a diferença no meio da sociedade. Concluímos dizendo que os jovens hebreus tinham conhecimento da maneira como deveriam se portar no exílio. Em vez de buscar na religião a vingança contra os adeptos, eles deveriam viver normalmente na cidade, buscando a paz, a prosperidade, como aqueles jovens. Vivemos exilados em um mundo corrompido de tanta maldade, de tanta imoralidade. Embora tenha sido criado por Deus, está sujeito aos efeitos do pecado. Assim como Daniel e seus amigos, somos chamados a viver neste mundo, dando testemunho do nosso compromisso. Compromisso sólido, com princípios sólidos, mesmo quando confrontados diante de dilemas morais e expressões externas, pressões externas de tudo quanto é tempo, precisamos nos manter firmes, constantes e sempre abundantes.
Estamos no meio de uma sociedade, mas nós temos que viver como santos no meio da Babilônia. Que o exemplo de Daniel, Ananias, Misael e Azarias seja um exemplo para a tua vida, para a minha vida. Busca mais ao Senhor e Ele vai te dar as respostas. Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez eu quero te apresentar estes que nos ouvem. Abençoe suas vidas, faz prosperar em tudo. É o que eu te peço, Senhor, que a tua bênção esteja sobre eles, que eles possam ser sal e luz aonde quer que fores, e que todas as barreiras que eles levantar caiam por terra, em nome de Jesus. Amém. Que Deus em Cristo os abençoe.